Esse é o Pegada Certa. Eu sou o Milton Costa e hoje, no Pegada Certa, quem abriu as portas da sua casa para uma entrevista é o guitarrista, professor e formador de vários músicos na cidade do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje com Isidoro Couto. Isidoro, muito obrigado, a você, por nos receber aí no Pegada Certa. É um grande prazer. Está chegando agora e é muito importante a sua presença no Pegada Certa porque você faz parte da história da música no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu vou fazer umas perguntinhas. Pessoal, minha cola de sempre, né, que eu não podia deixar, né, sabe como é, né, colinha? O velhinho já não está entendendo mais nada. Mas vamos lá. Isidoro, deixa eu te perguntar. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Com que idade você teve a primeira banda? E aí? A primeira banda eu tive por volta de 16 anos, 17 anos. Como não poderia deixar de ser uma banda de rock. Né? Sim. Uma banda de rock, tocávamos Deep Purple, esse tipo de coisa. Era o metaleiro da época era isso, né? Legal, o que tinha de mais pesado na época era isso. Uhum. E guitarra, distorção e tudo. Então comecei com rock, era fã dos Beatles. Sim. Então tive uma banda de rock e gostava muito de tocar. Foi assim que você começou? Foi assim que eu comecei. Né? Que legal. E deixa eu te falar, você se formou na Berklee. Pois é. Conta um pouquinho pra gente da tua parte acadêmica. Isso aí. Eu estudei na Berklee no fim dos anos 70. Sim. Fim dos anos 70. Foi musicalmente a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sim. Apesar de eu ter ido para lá muito cru. Uhum. Coisa que depois, né? Até vamos conversar mais tarde sobre isso. Sim. Acabei preparando pessoas, né? Para não chegarem lá tão cruz quanto eu. Então eu tinha uma noção de teoria, já tocava guitarra e tudo, e fui lá. Fui talvez a segunda geração de brasileiros, assim, a geração antes de mim, Vitor Assis Brasil, Célia Vaz, a geração anterior. Cheguei na Berklee e vários amigos brasileiros, lá Léo Gandelman estudava lá na mesma época que eu, nós já éramos amigos antes, mas encontrei lá e estudei e acabei voltando para o Brasil e trazendo aquele conhecimento de música que eu aprendi lá. Mas eu sempre tive uma visão didática. Sim. Então, quando eu voltei ao Brasil, meu intuito não era o de dar aula. Não era o de dar aula. E, na verdade, eu pensava em fazer o meu próprio trabalho, mas também acompanhar cantores e cantoras. Então aconteceu, minha estratégia foi, comecei a tocar na noite, o que foi muito bom, porque me deu uma bagagem de tocar de ouvido, de improvisar, coisa que eu não tive lá. Lá foi muita parte teórica, tocar e improvisar também, mas muito a base de leitura e improvisação com cifra. E aqui na noite eu ganhei essa experiência. Com o tempo passando, eu comecei a tocar consegui tocar com cantores. Toquei com a Joana, toquei com a Angela Rorô, com a Melinha. Tempos depois toquei com a Marisa Monte, a primeira banda da Marisa Monte eu participei. E era curioso que, como eu estava trazendo esse método inédito no Rio de Janeiro, tanto eu quanto o Ian Guest, grande professor de música, trouxemos para o Rio de Janeiro um dos primeiros a trazer com metodologia, harmonia funcional, improvisação. Eu comecei a dar aulas e eu tinha uma procura muito grande, mas eu dedicava o meu tempo realmente para tocar e acompanhar esses artistas. Então, curiosamente, eu só dava aula quartas e quintas-feiras. E de sexta a terça era livre para ensaios e shows e viagens, coisa que aconteceu. Eu viajei o Brasil todo tocando com esses artistas. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa, que eu limitava em 22 aulas. Eu dava 11 aulas na quarta e 11 na quinta. E eu tinha uma lista de espera de mais de 60 pessoas. Aí, num determinado momento da minha vida, eu até vendo que o meu colega e amigo Ian Guest abriu uma escola de música, eu decidi abrir a Musearte. Utilizando essas pessoas que não conseguiam ter aula comigo. E aí foi o começo da minha carreira como professor e da Musearte. Poxa, que legal.
Pô, rapaz, isso aí é importante ver essa. Pô, pessoal, olha, isso é uma história. Depois a gente vai dar uma pesquisada que a gente vai ter todos os links aí, tudo que fala da vida Isidora. Aquilo que não tiver aqui, você procura aí, vasculha aí que a gente vai achar. Deixa eu te perguntar outra coisa. E as suas principais influências no jazz? Porque ser um jazzista de mão cheia. Obrigado. As minhas influências são a da maioria das pessoas, né? Os grandes músicos. Na guitarra eu adoro Wes Montgomery, meu guitarrista favorito, adoro Joe Pass, Barney Kessel, vários guitarristas de jazz, eu ouvi muito, né, o som deles, e não só guitarristas como outros músicos também, né? Pois é. Legal. Então, bom, a Museato, você falou, você foi fundador do curso de harmonia funcional, porque eu estou com uma colinha aqui, já tem tudo, né? Isso aí. Você é fundador do curso de harmonia. Fala um pouquinho sobre o curso de harmonia funcional, como funciona, como é que... Eu vou falar do curso de harmonia funcional e falar um pouquinho da Museato. Sim, né? Com certeza. Então, conforme eu tinha falado, em 1987, eu e dois sócios meus, Oren Perlin e José Stanek, grande gaitista, fundamos a Museato. Nós trouxemos essa matéria harmonia funcional aqui para o Rio de Janeiro. A harmonia funcional é a harmonia aplicada à música atual, que até então as aulas de música em geral e de guitarra em particular, quando tinha teoria, era com a teoria de música clássica, aquela teoria tradicional, que é maravilhosa. Eu comecei com essa teoria, mas ela tem um limitador para quem quer improvisar, porque ela vai para o lado da música clássica. A harmonia funcional é a harmonia voltada à música atual. Então, ela é uma metodologia de lá, o curso que eu fundei na Musearte até hoje, eu dou esse curso de aproximadamente 2 anos, onde a gente vai do zero até as matérias mais avançadas, improvisação de John Coltrane, poliacordes, outside. Então a gente vai do zero, pega o aluno do zero e coloca. Então a gente trouxe para o Brasil algo que centenas de alunos que não tinham a condição financeira de ir para lá, de pegar essa matéria numa época, lembrando que não tinha internet, o cara deixa eu aprender, não. Trouxemos para cá e formamos uma geração de alunos, várias gerações de alunos. Conforme a gente falou no começo, muitos deles vieram estudar comigo e para depois ir para os Estados Unidos fazer ou Berkeley ou JIT. Tantos nomes, eu vou até pecar a omitir alguns nomes. Mas posso falar que o Big Joe Manfra, grande guitarrista de blues, foi aluno meu. Vários nomes, Tavinho Menezes, Rick Seráfico, que tem uma carreira lá fora e tudo, né? E tem até uma história especial interessante aqui, né? Pois é, até foi matéria da Guitar Player de 95, um ex-aluno meu chamado Sérgio Buss. Ele saiu de Porto Alegre para estudar aqui na Musearte, né? Estudou, um excelente aluno, um cara maravilhoso, se formou e foi tocar, tempos depois foi para fora e foi tocar com Steve Vai. Fiquei muito orgulhoso que um cara generoso que nessa matéria da Guitar Player mencionou meu nome, né? Fiquei muito feliz. Fantástico. E músicos do nível dele, como Bernardo Bozizzi, guitarrista, né? Então, a Musearte realmente formou várias gerações, foi muito interessante. Nós da Musearte priorizávamos também fazer um intercâmbio grande. Então, através de algumas casas noturnas que tinham aqui e do nosso próprio esforço individual, trouxemos alguns artistas de fora, trouxemos, por exemplo, para palestras na Musearte. Então, além de ter esse clima do que era dado lá fora para cá, nós trouxemos pessoas como Scott Henderson, Frank Gambale, Mike Stern. Fizemos com Joe Diori, um grande guitarrista de jazz, um seminário de uma semana. Também brasileiros que tiveram lá, como o Márcio Montarroios, o Vitor Biglione, o Luiz Essa fez um seminário lá. O Nico Assunção também. Durante o seminário do Joe Diori, quem teve a honra de visitar a nossa escola e participou do seminário foi o Nelson Faria também. E são alguns nomes, eu estou omitindo vários outros, que a lista é enorme, mas de pessoas que participaram também. Muito interessante, muito interessante. E me diz uma coisa, fechando, né, a entrevista pequena, mas olha só, vai ter
ter segunda parte, porque não tem como, né? Já viu que é muita informação, né, pessoal? Tem segunda parte. Fica ligado, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa assim, e os teus projetos atuais? Eu tenho aqui na minha colinha básica, os teus projetos, né? Você já citou, né? Você tocou, primeiro, você tocou com quem? Com quem que você já tocou nessa música popular brasileira? Assim, música popular brasileira, eu toquei com a Ângela Rorô. Sim. Alguns anos, adoro, pessoa maravilhosa. Toquei com a Joana, toquei com a Marisa Monte, toquei com a Melinha, toquei com o Renato Terra, vários outros cantores. Sim. Assim, e atualmente eu tenho um grupo de jazz chamado Jazz 3x4. Isso. O Jazz 3x4, o nome até porque às vezes é trio, às vezes é quarteto. Né? Então. E eu, Renato Buscárcio de sax, Afonso Marins de baixo. Sim. E tocamos em vários lugares. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, não tem tantos lugares assim, sim. Mas aquela rede de vinhos Gran Cru, algumas das sedes do Gran Cru proporcionam um som. Então, semana passada mesmo, tocamos no Gran Cru de Copacabana, Gran Cru da Barra várias vezes, e inúmeros lugares, clubes de engenharia, é tanta coisa também. Tem um saraus que a gente faz 2 vezes por ano na casa de um saxofonista entusiasta, né? Ele é saxofonista amador, o Luiz Niso, que a gente toca 2 vezes por ano, sempre lá, com vários músicos e tudo. Então, também um pequeno resumo do... Poxa, muito legal. Fora as gravações e outras coisas. Que deve ficar para a parte 2, senão não com certeza, não dá. E para finalizar essa entrevista, eu queria saber na internet, como é que a gente te encontra, apesar que o pessoal vai ter, mas ele melhor o mestre dizendo, né? Como é que a gente te encontra, como é que encontra a banda 3x4? Em primeiro lugar, eu tenho um site meu, www.isidorocutino.com.br. No YouTube, a coisa mais fácil é botar assim, Isidoro Videoaula. Já cai direto numa pequena demonstração eu tocando e como é que é a minha aula, né? E depois eu passo o link do site da minha banda, que é o Jazz 3x4, também para contatos, e no Facebook também. É só botar meu nome Isidoro Cutino que encontram facilmente. Bom, Isidoro, foi um prazer. Foi muito obrigado. Falar com você e tua audiência aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito feliz. Pessoal, Pegada Certa fica por aqui. Não esquecendo de, aciona lá as atualizações lá no sininho, compartilha, dá um like, né? E porque a audiência do canal está crescendo. Olha o time, Isidoro Curti, né? E outras entrevistas se seguirão, tá? Isidoro, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, tamo junto. Pessoal, fui!